Mudanças em relação ao plano, e as restrições da Covid-19, a circulação de pessoas em São Paulo. O Plano São Paulo, que define essas regras, teve uma revisão depois do aumento significativo do número de casos e internações. Quem acompanhou a entrevista coletiva agora há pouco do governo de São Paulo foi a repórter Mayra de Jaimo e tem todos os detalhes pra gente. Boa tarde para você, Mayra. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os ouvintes. A capital paulista, então, regrediu no Plano São Paulo, vai ter que adotar medidas mais restritivas. Nessa nova reclassificação anunciada hoje pelo governo, todo o estado está na fase amarela. Então, as 6 regiões que antes estavam na etapa verde regrediram. Entre elas, a região metropolitana, incluindo a capital, Baixada Santista, Sorocaba, Taubaté, Campinas e Piracicaba. A gente tem aí a palavra do governador João Dória sobre isso. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o Centro de Contingência do Covid-19 decidiram que 100% do estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. É isso aí, então não fecham os estabelecimentos comerciais, mas tem sim algumas restrições. Então, o funcionamento do comércio e do serviço passa para 10 horas diárias. A ocupação dentro dos estabelecimentos fica limitada a 40% e agora tudo tem que fechar até as 10 horas da noite. Essas medidas vão valer a partir de quarta-feira, então amanhã vai ser publicado esse decreto no Diário Oficial e a partir de quarta-feira os estabelecimentos já precisam seguir essas regras. O secretário Jean Gorenstein também anunciou aí os dados dos indicadores de saúde da semana passada em relação à anterior. Falou de uma queda no número de casos de 14%, um aumento dos óbitos de 12% e um aumento de 7% nas internações. Vamos ouvir o secretário de Saúde do Estado. Tivemos, nessa última semana epidemiológica, uma elevação de 10% no número de casos comparativamente às 3 últimas semanas. Esses dados eles foram realmente incrementados, especialmente em dados que foram fomentados na sexta e no sábado. Dessa forma, trouxeram a necessidade de uma reavaliação. É isso aí, então ele falou de um aumento de 10% na comparação, mas na semana passada, em relação à anterior, teve uma queda no número de casos e eles justificaram que foi porque houve diminuição na testagem em vários municípios. Inclusive, eles selecionaram alguns municípios, 62, que tiveram uma piora mais aguda e amanhã às 4 horas da tarde vai ter uma reunião do governador, do secretário de saúde com os prefeitos dessa cidade para ver se adota alguma medida específica mais restritiva para essas regiões. Thaís. A Mayra tem informações e vai continuar com a gente na programação, pedir pra ela aqui combinar ao vivo, Mayra. Vamos falar ao vivo que aí ela não tem como recusar. Exato, a Mayra segue com a gente agora falando para os ouvintes de São Paulo. Combinado, Mayra? Combinado. E para quem está em todo o Brasil, tá aí informação importante, a principal capital, principal estado, a maior capital do país, com fase amarela, voltando no plano oficial de quarentena. Ou seja, máscara, álcool em gel, distanciamento social, se puder fique em casa, porque essa é a recomendação ainda. 2h15 agora. Agora sim, falando para os ouvintes de São Paulo, 96,9, a Mayra de Jaime segue com a gente, acompanhou essa coletiva do governador João Dória. Mayra, muitas perguntas de ouvintes. Para a gente começar, tem alguma atividade que volta a fechar completamente? Não tem, nada vai fechar por enquanto, só restrições mesmo de horário, de ocupação dentro dos estabelecimentos. Se a pandemia piorar muito, se os indicadores no estado piorarem, a primeira coisa a fechar vão ser aí as atividades de lazer. Claro que é bom a gente lembrar que essas medidas anunciadas hoje são estaduais. As prefeituras têm liberdade para deixar as medidas ainda mais restritivas. A capital paulista só tinha liberado os cinemas e teatros na fase verde, mas o prefeito não estava presente aqui na coletiva e não foi anunciada essa particularidade da cidade de São Paulo, mas pelo estado não fecha nada por enquanto. É um ponto importante até, Thaís, Mara, por exemplo, tem muito ouvinte perguntando de
parque. Eu lembro que lá no começo, né, Mayra, o governo liberou parques e a prefeitura segurou por mais tempo, né? Sim. E isso tem alguma expectativa de, por exemplo, os parques, como é que ficam? Isso foi detalhado na coletiva? Foi sim, pelo Estado eles disseram que não vai mudar nada por enquanto, os parques vão continuar funcionando aos fins de semana, continua tudo igual, só com essa restrição de horário, né, que vale para todos os estabelecimentos, 10 horas por dia. Agora é isso, né, que você falou, a prefeitura pode sim determinar medidas mais restritivas. E mais uma pergunta de ouvinte aqui, Mayra. Alguns ouvintes perguntando de igrejas. Tem alguma... Também não fecha, né? Não, mesma regra que vale para os outros estabelecimentos e tem essa questão da ocupação só de 40% dentro de igrejas e de outros estabelecimentos. O governador também acompanhei, falou, muitos ouvintes perguntando de escolas, o cronograma está mantido, segundo o governo de São Paulo. E para a gente fechar, Mayra, a gente está num período onde muita gente vai atrás de shopping para presente de Natal. Isso também não tem mudanças, restringe um pouco, né? Exatamente, restrição 10 horas de funcionamento por dia, 40% de ocupação, tudo tem que fechar até 10 horas da noite e a última restrição imposta é que eventos com público em pé estão proibidos em todo o estado. E, Mayra, eu queria que você falasse pra gente se o governador João Dória, ele repercutiu a polêmica envolvendo o anúncio um dia depois da eleição, principalmente aqui na capital, né? Muita gente achou que foi conveniente, digamos assim, essa divulgação depois do resultado das urnas. Ele chegou a falar sobre isso? Ele falou, eles disseram, na verdade, que a questão de passar a reclassificação para hoje, né, de adiar a reclassificação, foi pelo contrário, para não flexibilizar antes da hora, porque segundo os indicadores do dia, que seria a reclassificação, grande parte do estado ia avançar para a fase verde. A gente teria, em vez de 76%, 90% da população do estado na fase verde, de acordo com os indicadores daquela data. Mas como eles já estavam começando a observar um aumento, né, de casos, de internações, eles resolveram segurar e aí hoje eles falaram que foi a melhor opção porque acabaram regredindo as fases, né?